Bem-vindo de volta. Larry Johnson se junta a nós novamente. Ele é ex-analista da CIA e também trabalhou no escritório de contra-terrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. É bom vê-lo de novo, Larry. Obrigado, Glenn. Gareth anseia que o Reisenberg continue ocupado. No estamos todo esse utinhit. Bem, houve muita euforia na mídia ocidental por causa de todos esses ataques da Ucrânia, e sejamos honestos, também ataques da OTAN contra navios russos no Mar de Azov e no Mar Negro. E como sempre, ninguém pensa na escalada em termos da retaliação que virá. E agora, especialmente nas últimas semanas, vemos essa retaliação a todo vapor. Ou seja, os russos estão bombardeando Odessa e os portos de Odessa com bastante intensidade. Vemos até o uso das FABs, ou seja, bombas muito potentes, que foram modificadas para poder planar até o alvo. Também vemos que os navios no Mar Negro, ligados à Ucrânia, ou mesmo quaisquer navios que estejam indo para portos ucranianos, estão sendo caçados. Isso, na prática, aparentemente está tornando a Ucrânia um país sem saída para o mar. Como você interpreta as estratégias russas e a direção que isso está tomando? Agora, a Rússia está tirando as luvas. Sabe, tivemos uma indicação disso vinda de Dmitry Peskov cerca de 4 semanas atrás, quando ele fez comentários em dias consecutivos. Acredito que ele falou com um repórter na segunda-feira e no dia seguinte com outro veículo de imprensa e disse: olhem, isto não é mais uma operação militar especial, isto é uma guerra e é uma guerra com a Europa. Então ele estava reconhecendo a situação como ela é. Foi depois disso que começamos a ver um aumento dramático nos ataques russos a Kiev e a outras cidades, atacando. E isso coincidiu com os alertas emitidos por Sergei Lavrov e vários funcionários russos aos ocidentais. Não fiquem em Kiev. Se você ficar em Kiev, você pode, sabe, acabar sendo morto. Saia. Você, sabe, eu assumo todo o risco. Então eles começaram com isso. E aí, sabe, o que foi notável é que nos últimos mais de 4 anos, a Rússia não fez nenhuma tentativa de fechar Odessa. Odessa continuava sendo um porto em funcionamento. Os navios entravam e saíam, em geral, sem problemas. Quero dizer, a Rússia fazia ataques ocasionais contra alguma infraestrutura, alguns navios, mas na maior parte do tempo, deixava a cidade em paz. Isso remontava a um acordo que a Rússia fez, na minha opinião, de forma tola com as Nações Unidas, para permitir que os grãos saíssem da Ucrânia. E a Ucrânia tirou grande proveito disso. Então, quando os ucranianos e os europeus pensaram, vamos ver se conseguimos destruir a marinha russa no Mar de Azov ou tentar eliminar navios russos no Mar Negro, a Rússia disse, certo, chega. E nossa, eles elevaram isso a outro nível. Então, Odessa agora já não é mais um porto em funcionamento. Está fechado. Fechado para negócios. Fechado pelo futuro previsível. E isso, não sei se você quer chamar de estrangulamento lento ou estrangulamento rápido, mas está estrangulando a economia ucraniana. E os ucranianos estão privados de importações essenciais. E também estão privados de um fluxo de caixa essencial que vinha das exportações que faziam no passado. E a Rússia, sabe, eles estão sendo indiscriminados. Qualquer navio que esteja indo para lá, eles não se importam com a bandeira que ele esteja levando. Estão explodindo os navios na água. E a mensagem foi entendida. A Maersk, que é uma das maiores empresas internacionais de transporte marítimo, basicamente disse, certo, estamos fora, acabou, não vamos voltar para Odessa nem para Mykolaiv, aliás. Então isso realmente acrescentou uma dimensão completamente nova a esta guerra. E, além da destruição de instalações essenciais de produção militar em Kiev, e agora do fechamento de Odessa, há também uma aceleração significativa dos avanços terrestres ao longo de toda a linha de contato no leste da Ucrânia. Acho que os russos estão avançando muito mais rápido agora e tendo muito mais sucesso do que muitos analistas, especialmente no Ocidente, haviam previsto. Than many analysts, especially in the West, had predicted.
Fico me perguntando se a Ucrânia e a OTAN não fizeram um favor à Rússia nesse caso. Porque acho que uma das razões pelas quais eles não interromperam o transporte marítimo ucraniano no passado é que, bem, primeiro, isso implicaria atacar navios que nem eram ucranianos. E também prejudicaria grande parte do comércio com os parceiros da Rússia no sul global. Então, de novo, a Rússia pode ter perdido o apoio de muitos países que simpatizam com ela. Mas agora, com esses ataques a navios russos apoiados pela Ucrânia e pela OTAN, até os parceiros mais próximos da Rússia, e qualquer um que venha a ser afetado, teriam alguma compreensão disso. Porque o que a Rússia vai fazer? Ficar parada e não fazer nada? Mas isso levanta uma questão. Sempre que a Ucrânia está em desvantagem, ou quando as coisas não vão bem para os Estados Unidos, eles sempre voltam à diplomacia, como vemos no Irã, por exemplo. Então, como você vê isso? Você acha que os americanos conseguirão emplacar outro acordo de grãos, que seria um cessar-fogo no Mar Negro, algo nessa linha? Porque eu sei que os russos provavelmente querem alguma paz antes das eleições e tudo mais. Mas, de novo, por que ceder agora? Ou eles teriam um cessar-fogo para o futuro? E até lá, simplesmente destruiriam tudo. Não, acho que eles vão rejeitar qualquer iniciativa dos Estados Unidos nessa frente. Eles veem os Estados Unidos, e Lavrov tem repetido esse ponto, como incapazes de cumprir acordos. E os Estados Unidos romperam, violaram todos os acordos que fizeram, inclusive os que fizeram com Putin, no Alasca, no ano passado. Então não existe nenhuma base de confiança entre a Rússia e o Ocidente, em nenhum aspecto. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, rumo à eleição, o sentimento da população russa, pelo que consegui apurar, é que eles vão punir qualquer político que queira ser brando ou defender negociações. Eles querem vingança, agora querem destruir a Ucrânia. E do ponto de vista militar, quanto mais rápido, melhor. Então, sabe, eu acho que mais uma vez o professor Karaganov não é apenas um sujeito por aí dando a opinião dele. Acho que ele tem uma compreensão muito boa dos sentimentos, das crenças e dos desejos do povo russo. E ele está sempre na linha de frente, dizendo que é preciso seguir nessa direção. E ele não estava simplesmente defendendo um confronto com a Europa. Ele só está lendo os sinais. É para lá que isso está indo. E qualquer um que tente recuar nisso e fingir que não é para lá que está indo, não está, como dizem os atores ou comediantes, lendo o ambiente com precisão. Leia o ambiente, conheça seu público, veja como ele está reagindo. E o público russo eles querem que a Ucrânia seja desmantelada para que não possa mais causar nenhum dano. Percebi que todos os ataques ucranianos no Mar Negro contra portos e navios russos também tiveram outro impacto que os Estados Unidos não gostaram. Ou seja, prejudicaram a capacidade do Cazaquistão de exportar seu petróleo. E isso não só tem efeitos lamentáveis nos mercados, como a Chevron também tem investimentos diretos em petróleo e interesses nesse mesmo petróleo cazaque. Então, mais uma vez, acho que essa é provavelmente outra razão pela qual os Estados Unidos podem querer impor alguma contenção. Eles provavelmente fizeram vista grossa enquanto esses ataques estavam causando muito dano aos russos. Mas agora que o jogo virou, imagino que sim, é hora de paz ou diplomacia. Quero dizer, foi uma reprimenda bem forte ao Zelensky. Bem, costuma-se destacar que a guerra na Ucrânia e a guerra contra o Irã são essencialmente duas frentes da mesma guerra maior. É claro que se pode incluir nessa equação a guerra econômica contra a China. O objetivo, obviamente, é restaurar essa primazia global. Mas esses dois campos de batalha parecem ter se fundido ainda mais agora. Vimos a Ucrânia, de fato, atacar um navio iraniano no Mar Cáspio. E pelo que estou vendo, o ministro das Relações Exteriores do Irã agora alerta que o país vai retaliar.
Acho que ele escreveu algo nas redes sociais mais ou menos assim. Isso não pode ficar sem resposta. Você acha que os iranianos podem levar isso adiante? Porque imagino, não parece que os ucranianos se importariam de ter mais uma frente de batalha. Bem, o Irã tem mísseis balísticos que podem alcançar a Ucrânia, especialmente Odessa e Kiev. Como esse foi um alvo marítimo, eu esperaria que os iranianos provavelmente mirassem algo em Odessa. Agora duvido que façam isso por conta própria. Acho que vão coordenar tudo de perto com a Rússia, porque a Rússia já está bombardeando a Ucrânia sem parar. E para falar francamente, mais um míssil iraniano no meio disso não vai, sabe? Não vai mandar uma mensagem devastadora para Kiev. Eles vão olhar e dizer, certo, recebemos mais um míssil. Já estão recebendo mísseis demais. Mas do ponto de vista do Irã, de preservar sua honra, sabe, vocês não podem nos atacar. Nós vamos voltar e atacar vocês. Então, pessoalmente, acho que seria melhor eles simplesmente guardarem seus mísseis para usar contra os Estados Unidos e Israel. É aí que está a ameaça atual. Mas isso destaca como todo esse caso envolveu os dois teatros de operação. Agora, acredito que uma das razões pelas quais Zelensky lançou aquele ataque, ou ordenou o ataque ao navio no Cáspio, foi mais para tentar ganhar algum crédito com Trump. Tipo, ei, estou com você na sua batalha contra aqueles iranianos malucos. Estamos totalmente do seu lado. Mas a outra parte disso, de como os dois teatros de operação se uniram, é que isso expôs a fraqueza global dos Estados Unidos, porque aqui está Zelensky implorando por mais mísseis Patriot, mísseis PAC-3. Os Estados Unidos não têm nenhum. Basicamente acabaram. Não temos nenhum para lhes dar. O que significa que não há um único país na Europa com um sistema de defesa aérea capaz de se defender dos mísseis balísticos que a Rússia está disparando e que possa ser enviado para a Ucrânia. Então a Ucrânia agora está completamente exposta, completamente vulnerável. E não tenho certeza de que essa lição tenha sido plenamente assimilada por todos os aliados europeus da OTAN. Mas os Estados Unidos são, em certos aspectos, um tigre de papel. Pareciam bons no papel. Mas na hora de realmente agir e entregar resultados, tem algumas fraquezas reais que foram expostas ao longo dos últimos 16, 18 meses, tanto nas batalhas com os Houthis, quanto em dois confrontos militares com o Irã. Ouvi alguns rumores, porém, de que talvez o Irã atacasse interesses energéticos europeus no Oriente Médio. Não ataques diretos à Europa, é claro, mas aos seus interesses energéticos no Oriente Médio. Porque, bem, seguindo a lógica de que Zelensky faz isso por conta própria, seus mentores ocidentais teriam aprovado isso. Mais uma vez, não vi isso ser confirmado de forma alguma. Você sabe de algo? Ouviu algo sobre isso? Ou se é provável? É novidade para mim, eu não tinha ouvido isso. Bem, ainda não é notícia. Como eu disse, um boato. Mas seria, quero dizer, seria uma delas. Você tem que pensar, só para retaliar, sabe, lançar um míssil, certo? Lançamos um míssil contra um alvo ucraniano. Acho que você vai querer um pouco mais de retorno pelo que gastou. Vai querer que isso mande uma mensagem. Então, como fazer isso? Não sei quais instalações europeias restantes na região do Golfo ainda não foram atingidas e não sofreram danos significativos ao longo dos primeiros 46 dias. 42 dias de guerra, ou 43, acho que é. Então é... Sabe, claramente o Irã quer mandar uma mensagem, mas eu não tenho certeza. Acho que os planejadores deles descobriram alguma coisa. Mas o meu palpite é que eles podem atacar um navio. Pode ser um navio europeu tentando entrar em Odessa. Estou apenas supondo que os iranianos provavelmente observaram, durante 4 anos e meio,
Os europeus e os americanos, aliás, usando a Ucrânia como plataforma de lançamento para atacar a Rússia. E eles provavelmente não querem seguir por esse caminho de escalada gradual, no qual essencialmente permitiriam a mesma coisa. Imagino que a Rússia sempre tenha tido o mesmo problema. Ela pode bombardear a Ucrânia o quanto quiser. Isso não importa tanto para os europeus e os americanos, porque sabe, desde que a retaliação não seja contra eles. Seria interessante, porém, se os britânicos agora, eles parecem estar se envolvendo mais profundamente no Irã, pelo menos é o que o novo primeiro-ministro indica. Se os russos ainda não estiverem lá, obviamente, doassem alguns mísseis de longo alcance aos iranianos, para alguns alvos no Reino Unido, imagino, como retaliação pelos Storm Shadows. De novo, nada do que ouvi indica que isso esteja nos planos. Mas dá para ver até onde esse conflito por procuração poderia ir. Porque cruzamos tantas linhas. Não me surpreenderia se o outro lado fizesse o mesmo. Bem, eu só ia dizer que um dos fatores limitantes aqui, e acho que isso não foi devidamente reconhecido, é a escassez global de diesel e combustível de aviação. Ela foi causada pela interrupção do petróleo vindo do Golfo Pérsico. Agora continuo recebendo mensagens de pessoas dizendo: você não entende, dá para produzir diesel e combustível de aviação a partir de petróleo leve com baixo teor de enxofre. E eu digo, pessoal, vocês não prestaram atenção no que vem escrevendo. Nos Estados Unidos, 70% das refinarias foram construídas e projetadas para processar apenas, deixem-me enfatizar isso, apenas petróleo pesado, com alto teor de enxofre. Os que dizem, bem, sim, você pode produzir diesel e combustível de aviação a partir de petróleo leve com baixo teor de enxofre. Sim, é possível. Eu não estou negando isso de forma alguma. Mas o problema que enfrentamos, especialmente nos Estados Unidos, é que para produzir diesel e combustível de aviação nas quantidades de que o país precisa, é necessário petróleo bruto com alto teor de enxofre. E esse petróleo não está mais disponível. Ponto. É isso que as pessoas precisam entender. A quantidade disponível diminuiu porque o fluxo vindo do Golfo Pérsico parou. Agora, outros fornecedores, como Canadá, México e Venezuela, não podem simplesmente apertar um botão e dizer, sim, vamos aumentar a produção em 50%, 100%, não. Não é assim que funciona. E não é assim que está funcionando. Sustentando tudo isso, no caso da Europa, há 4, 5 anos, acho que eles pagavam, 10 euros por, não lembro qual quantidade de gás. Bom, agora esse preço está em torno de 65, 75 euros por aquilo, pelo que eles pagavam 10, só 4 ou 5 anos atrás. Eles estão tentando comprar gás natural liquefeito no mercado à vista. Só que quando esses navios são carregados, especialmente nos Estados Unidos, e seguem para um destino, os chineses e outros asiáticos ligam e dizem, ei, quanto vai custar a sua carga? Eles respondem, $150 o barril. Aí eles dizem, certo, damos 180. E o navio muda de rumo, seguindo para a Ásia. $150 a barrel. They say, okay, we'll give you 180. That ship turns heading Asia. So the European market is very. Então o mercado europeu está muito apertado. E eles vão ter muitos problemas quando chegar o inverno. Não vão ter diesel suficiente, combustível de aviação suficiente, nem gás natural liquefeito suficiente. E o impacto na economia já está sendo sentido nos vários países. E é isso que torna tão risível quando eles dizem, vamos financiar a guerra da Ucrânia. Ora, eles nem conseguem financiar seus próprios programas internos, quanto mais levantar vários bilhões de dólares para jogar na Ucrânia. E eles não têm os sistemas de armas que seriam necessários. Então, sim, podem mandar dinheiro. E esse dinheiro acaba indo parar nos bolsos de Zelensky e de seus comparsas, depois vai para bancos nos Emirados Árabes Unidos e, entra na máquina global de lavagem de dinheiro.
Vi na mídia alemã que eles agora pagam 5 vezes mais pelo gás do que pagavam à Rússia. E claro, meu primeiro instinto é pensar que eles fizeram isso consigo mesmos. Quer dizer, os alemães não têm sido muito passivos nisso. Eles têm sido muito ativos. Sim, claro, o ataque ao Nord Stream provavelmente foi feito pelos Estados Unidos, mas eles fizeram questão de olhar para o outro lado e até tentaram culpar os russos por isso. Então não, eles não querem se desligar da energia russa. Eles mesmos ainda não querem pegar o telefone e retomar o fornecimento. Eles também estavam alimentando o conflito. Então não, é estranho ver esse tipo de autossabotagem acontecendo. Eu não achei que isso fosse possível. Seria impensável no passado, mas aqui estamos. E outra área em que essas duas guerras obviamente se misturam é justamente a que você estava discutindo, a escassez de energia e também de fertilizantes, que vai alimentar a crise alimentar. Primeiro, europeus e Estados Unidos impuseram sanções à Rússia e também parcialmente à Belarus. Depois, isso se espalhou para o Golfo Pérsico. E agora, com o envolvimento crescente do Iêmen na guerra, também em conflito direto com a Arábia Saudita, vemos o Mar Vermelho também sendo bloqueado. Não totalmente, mas parece que é para onde estamos indo. Por quanto tempo isso pode continuar? Quero dizer, que indicadores você observaria para avaliar o quão perto eles estão agora de empurrar a economia global para o abismo? Sim, estamos à beira do precipício. Então vamos começar com um dos fatores que tem ajudado a amenizar a situação até agora: as reservas estratégicas de petróleo em vários países. Os Estados Unidos fizeram um anúncio na semana passada. Digamos que a reserva estratégica total de petróleo fosse de 800 milhões de barris, ou 750 milhões. Mas desse total, supunha-se que era preciso manter um mínimo de 140 milhões de barris nessas cavernas de sal. E o motivo é que se os níveis caíssem abaixo de aproximadamente 20% da capacidade, haveria mais água nessas cavernas. A água se misturaria com o sal e o dissolveria, enfraquecendo as cavernas e, basicamente, fazendo com que elas desabassem. Assim, elas nunca mais poderiam ser usadas para armazenar petróleo. Pois bem, na semana passada, o Departamento de Estado, em vez de 140 mil, vai matar 70. Isso é território de sinal vermelho, de perigo piscando. Mas a razão pela qual estão fazendo isso é que, no momento, eles não têm alternativa e não querem admitir o quão desesperadora é a situação. Então continuam fazendo esses jogos. E vimos isso hoje no mercado futuro de petróleo. Ótimo, o preço do petróleo está caindo. O que essas pessoas parecem não entender é o seguinte: vamos supor que os Estados Unidos e o Irã, reativem o memorando de entendimento, que ele volte a vigorar. Os Estados Unidos finalmente concordam em fazer o que haviam concordado em fazer, o que deveriam ter feito na primeira rodada e não fizeram. E então, vai lá, os navios-tanque começam a ser carregados. Bem, o primeiro problema é que no Kuwait, no Bahrein, na Arábia Saudita, no Catar e, em menor medida, nos Emirados Árabes Unidos, há tanques e terminais de petróleo danificados. Os danos variam de país para país. Em alguns, os reparos podem levar dias, em outros, podem levar um ano ou mais. Então, a primeira questão é quanto volume de fato pode ser embarcado e sair do Golfo. E depois que você coloca isso num navio, eles não são naves espaciais modernas capazes de dar a volta ao mundo na velocidade da luz. Eles viajam a cerca de 20 km por hora, sabe? Mais ou menos a velocidade média de uma bicicleta. E vai levar, sabe, para chegar do Golfo Pérsico aos Estados Unidos, vai levar 40, 45 dias. Então só aí você acrescentou pelo menos um mês. Portanto, mesmo que tudo estivesse funcionando perfeitamente a partir de amanhã, não começaríamos a ver nenhuma mudança realmente significativa nos suprimentos, no armazenamento e no processamento até talvez meados de setembro.
Mas mais provavelmente, acho que estamos olhando para atrasos que poderiam durar até dezembro deste ano. E além disso, ao caso da Arábia Saudita, os danos que os Houthis causaram outro dia à refinaria petroquímica de Jizan, a mais moderna do mundo nesse tipo. E ela ainda estava queimando na manhã de hoje. It's still burning as of this morning. Bem, o desastre parece previsível. Então, mais uma vez, você presumiria que o primeiro instinto seria voltar à diplomacia. Antes de tudo, para salvar a economia global, porque, como Trump reconheceu antes do memorando de entendimento, ela estava em uma situação muito ruim. Eles só tinham mais algumas semanas de acesso a certos tipos de petróleo. Mas também na Ucrânia poderia haver um impulso em favor da diplomacia, porque, como você disse, as linhas de frente. As coisas estão desmoronando muito rapidamente, especialmente na região de Kharkov, assim como no Donbass. Acho que os acontecimentos ali estão avançando muito mais rápido do que as pessoas esperavam, como você disse. Então, sabe, haveria interesse em alguma diplomacia também. E o mesmo vale para o Irã, porque os Estados Unidos, como continuamos lendo, estão ficando sem armas importantes, que levam muito tempo para serem repostas. E também descobriram que, em vez de estarem esgotados, os iranianos, de alguma forma, agora têm mísseis que viajam mais rápido e também são mais letais, ou seja, conseguem escapar de todas essas defesas aéreas. Mas qual é o futuro da diplomacia agora? Porque ela foi usada de forma tão enganosa, não só pelos americanos, mas também pelos europeus. Mais uma vez, acho que ninguém fecharia a porta. Todos quereriam conversar, mas não há confiança. Eu imagino que seja muito difícil fazer uma diplomacia adequada e chegar a acordos sem confiança. Certo, certo. Bem, vamos começar pela situação na Ucrânia. Ao longo desse período, os Estados Unidos lançaram uma campanha de bombardeios de 13 dias, inicialmente descrita como uma tentativa de reduzir a capacidade do Irã de interferir na navegação no Golfo Pérsico. E então, no último momento, Trump disse: não, não, não. Estamos tentando impedir o programa nuclear deles. Então nem ele conseguia definir qual era o objetivo. E houve 3 tentativas diferentes. A primeira foi do Catar, por insistência dos Estados Unidos, de se aproximar do Irã para ver se conseguiriam retomar as negociações. O Irã disse não. Depois foi Islamabad, Sharif e Munir. Eles tentaram reengajar os iranianos e os iranianos disseram a eles: não, não estamos prontos para falar com os Estados Unidos. Então, na semana passada, Azizi, acho que esse é o nome do primeiro-ministro do Iraque, foi se encontrar com Trump, em Washington. Depois dessa visita, correu para Teherã, sentou-se com os iranianos e saiu de mãos vazias. Agora, ontem recebemos uma pista vinda de Israel, de todos os lugares, de que aparentemente as conversas, e Trump está admitindo isso hoje, estão acontecendo por meio do Paquistão e do Catar. E quando Bibi Netanyahu informou que Trump exigiu, não pediu, não sei se vocês consideram, mas exigiu o retiro das tropas do Líbano, de Gaza e da Cisjordânia. Bem, a razão de Trump ter feito isso é que os iranianos estão dizendo aos paquistaneses: não vamos considerar nenhum acordo negociado sobre isso até que essas promessas, que faziam parte do primeiro memorando de entendimento, sejam cumpridas. Então, se os Estados Unidos dessem uma demonstração de boa-fé, ótimo, aí teríamos uma base para conversar. Caso contrário, não temos nada sobre o que conversar. E é aí que, para os Estados Unidos, com toda a fanfarronice, beligerância e ameaças de Trump, voltamos ao problema da escassez de petróleo. Isso vai paralisar a economia. Por enquanto é gradual, mas no fim de setembro, começo de outubro, a inflação vai ficar fora de controle. Haverá escassez significativa tanto de diesel quanto de combustível de aviação. E isso supondo neste momento que não aconteça mais nada além disso. Que os Estados Unidos não voltem a iniciar alguma campanha de bombardeio massiva
tentando, sabe, abrir os portões do inferno. Então Trump tem um incentivo para tentar trazer o Irã de volta à mesa de negociação. O Irã não está com pressa. Vai fazer jogo duro e vai insistir desde o início em pré-condições que os Estados Unidos talvez não tivessem dispostos a aceitar antes. Mas não acho que terão escolha, porque não é só o combustível que é um problema. Os Estados Unidos já não têm mais o estoque de armas com mísseis de precisão para enfrentar o Irã, muito menos para conseguir enfrentar a China ou a Rússia. Bem, foi o que eu pensei. Se os Estados Unidos quiserem voltar à diplomacia, poderiam fazer algum tipo de gesto inicial. Ou seja, algo para mostrar boa-fé. Por exemplo, fazer Israel se retirar do Líbano ou descongelar alguns ativos iranianos, só para mostrar que não é apenas mais um truque para essencialmente voltar a algo parecido com o memorando de entendimento. Mas eu me pergunto se algo também seria possível na guerra contra a Rússia. Porque, quando os Estados Unidos, ou melhor, o governo Trump, voltou pela primeira vez, Hegseth afirmou que qualquer acordo de paz se basearia essencialmente em 3 pontos. Nada de OTAN, não haveria garantias de segurança e a Ucrânia teria de aceitar concessões territoriais. Parece também que, seja lá o que tenham acertado em Anchorage, parte disso teria de ser incluída. É estranho que tudo tenha sido deixado de lado, especialmente pelos líderes europeus. Eles ainda falam do caminho para a adesão à OTAN, algo que não pode ser revogado. Assim que esse conflito terminar, eles passarão a fazer parte da OTAN. Parece que isso seria algo que os Estados Unidos poderiam tirar da mesa. Mas, de novo, não vejo isso acontecendo. Acho que Trump comprou toda essa narrativa de que a maré virou. Mas como você vê a possibilidade de retomar a diplomacia com os russos nessa questão? Ou você acha que ainda não há interesse em Washington? Não acho que importe qual é o interesse em Washington, não há interesse na Rússia. Mais uma vez, os comentários de Lavrov foram contundentes, direcionados aos americanos. E aquela breve conversa de 35 minutos com o narco Marco Rubio na semana passada, foram 35 minutos. Dá tempo apenas de dizer, olá, como vai? Tá tendo um bom dia? E sabe, na verdade não temos nada para conversar. Putin deixou muito claro que no passado, a Rússia estava disposta, quer dizer, voltemos a março, abril de 2022. Naquele momento, a Rússia estava disposta a se retirar do Donbas, desde que houvesse garantias verificadas, garantias sólidas para proteger os direitos dos falantes de russo no Donbas, assim como da Igreja Ortodoxa Russa. Bem, os Estados Unidos acharam que seria uma ótima ideia sabotar aquilo e fizeram isso com a ajuda de Boris Johnson. Então a Rússia reajustou suas exigências. O conjunto seguinte de exigências basicamente acompanhava as eleições que aconteceram, ou os plebiscitos, em Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk, em setembro de 2022. Todos os antigos oblasts da Ucrânia voltaram para a República Russa. E em 14 de junho de 2024, Putin, na alto com o ministro das Relações Exteriores, ei, esse é o novo acordo. O novo acordo é que o Ocidente tem de reconhecer as 5. Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk, todas as 5, como membros permanentes. A OTAN precisa sair completamente da Ucrânia, não ter mais nada a ver com isso. E a Ucrânia precisa realizar eleições. Havia mais exigências, mas esse era o cerne da questão. E naquele momento a Rússia não ficaria indefinidamente em nenhum dos territórios de proteção, como Sumy, Kharkiv e Dnipropetrovsk. Então esse era o acordo na época. Bem, agora, só nas últimas 2 semanas, Putin deixou claro. Primeiro, esses territórios de proteção que estamos tomando em Sumy e Kharkiv, especialmente em Dnipropetrovsk, não vamos devolvê-los, eles vão ficar conosco. Segundo, vamos restabelecer a Novorossiya. We're going to reestablish Novorossiya. So, the traditional part of
Então, sabe, a parte tradicional da Novorossia, como era no século XIX, está voltando. E isso significa que a maior parte do território a leste do rio Dnieper vai retornar à Rússia. Isso inclui também Odessa e Nikolaev, e talvez até Kiev. Agora, os russos não querem a Ucrânia Ocidental. É uma dor de cabeça. Eles vão deixar aquele lugar desmoronar por si só. Que os poloneses, os húngaros e os romenos disputem os restos de carne deixados no esqueleto. Mas os russos não estão dispostos a isso. Eles não vão fazer nenhuma concessão neste momento. O único desfecho é uma rendição incondicional da Ucrânia. Mas um problema central seria um acordo com a OTAN. Isso poderia pôr fim a todo o aspecto de guerra por procuração. Porque o problema central, o que torna a Ucrânia um representante tão atraente para a OTAN, não é apenas a enorme quantidade de homens que podem ser arrastados para o exército e forçados a lutar contra a Rússia. É também o território gigantesco. Ou seja, mesmo que a Rússia tomasse todos os territórios a leste do rio Dnieper, incluindo Nikolaev e Odessa, ainda restaria uma enorme porção de território que os países da OTAN poderiam usar indefinidamente como plataforma de lançamento para ataques contra a Rússia. Acho atraente demais para a OTAN abrir mão da ideia de que é possível lutar contra os russos com impunidade. Mas os russos não teriam interesse, então, em algum tipo de acordo que pusesse fim à guerra por procuração? Ou a questão da confiança voltaria a ser o problema? Sim, não, acho que nesse ponto eles estariam dispostos a fazer um acordo com os países europeus de que primeiro vão sair da OTAN e vão parar de ameaçar a Rússia. E é aí que eu acho que isso poderia de fato ser uma estratégia viável. Alguns diriam que não, simplesmente porque as condições econômicas na Europa, pela forma como estão evoluindo, apontam, na melhor das hipóteses, para uma recessão econômica e, muito provavelmente, para uma depressão econômica. E a catástrofe é que as indústrias deles estão sendo desmanteladas. Os custos de energia estão disparando para níveis astronômicos. Então, sabe, não é como se a Europa estivesse numa posição financeira forte. It's not like Europe's sitting in a strong position financially, and they're certainly not strong militarily. Certamente eles não são fortes militarmente. E isso nos leva de volta a outro ponto levantado pelo professor Karaganov. A necessidade de restaurar a Europa, de basicamente fazer a Europa voltar a ter medo da Rússia. Porque neste momento, aparentemente a Europa está tratando a Rússia como se ela não fosse nada, como se pudesse fazer o que quisesse contra ela, sem ter de temer represálias ou retaliação. E acho que esse tipo de comportamento insensato vai acabar mordendo o próprio traseiro deles. Em algum momento, a Rússia será obrigada a atingir alvos na Europa, simplesmente por causa das ações imprudentes dos líderes europeus. Sim, eu acho. Bem, acho que a maioria na Rússia agora vê isso como uma espécie de erro. Porque, ao longo dos anos, vimos que os Estados Unidos e os países da OTAN basicamente se colocaram numa posição em que podiam atacar, fosse o Iraque, a Síria, a Líbia, e ninguém revidaria. Essencialmente porque saberiam que isso seria uma escalada grande demais. Então, eles simplesmente aceitavam. Sim, basicamente apanhavam. O Irã teve bastante cuidado para não seguir esse caminho. Ou seja, se você atacar o Irã, eles vão revidar com muita força. Acho que os russos perceberam que cometeram um erro ao basicamente permitir que isso acontecesse. Mas minha última pergunta era só, acho que outra coisa que une essas guerras seria o uso pelos Estados Unidos de estados na linha de frente. Porque a maioria desses estados na linha de frente dos Estados Unidos tinha um acordo bastante vantajoso, eu acho, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Havia acordos comerciais muito generosos, especialmente com os europeus. Os Estados Unidos garantiam que esses estados na linha de frente se desenvolvessem melhor do que, sabe, as alternativas comunistas, certo? Mas agora vemos, no Oriente Médio, a possibilidade de que muitos dos estados do Golfo talvez tenham que fazer alguns ajustes depois desta guerra, reconhecendo que apostaram no cavalo errado.
ou pelo menos reconhecendo que a posição do Irã está muito fortalecida. E isso limita o que os Estados Unidos podem fazer. No entanto, não vejo nenhuma dessas conversas acontecendo na Europa. Acho que lá fizeram exatamente o oposto. Simplesmente dobraram a aposta na obediência a Washington e esperam ser recompensados de alguma forma. Até agora, só recebem desprezo, e por bons motivos. Afinal, se você abre mão do seu próprio interesse nacional. Mas como você vê isso, especialmente no Oriente Médio? Que estados você acha que poderiam tentar se desvincular um pouco? Não se afastar de Washington, mas pelo menos começar a diversificar um pouco, levar em conta os interesses de segurança do Irã, se aproximar um pouco mais dos chineses, dos russos, dos indianos, de quem quer que seja, para evitar uma dependência excessiva dos Estados Unidos, que você sabe, coloca um alvo nas costas deles. Agora, os filhos problema nessa equação são o Kuwait e o Bahrein. Acho que eles ainda estão numa relação de tanta codependência com Washington que não conseguem se libertar. Eu vejo os sauditas, os qatarianos e os Emirados Árabes Unidos. Embora os Emirados tenham uma longa história de serem vistos como apenas um país procurador de Israel, ainda assim, há alguns pragmáticos nesse grupo. E eles entendem que o caminho em que estão agora é destrutivo para eles, autodestrutivo. E da mesma forma, os sauditas, é preciso se perguntar quem está aconselhando eles a atacar os Houthis. Sabe, se você vai entrar numa batalha de retaliação mútua, não vai querer estar numa batalha dessas com alguém que não tem nada a perder. Em outras palavras, eles perderam tudo o que poderiam perder. Agora não se importam mais. Mas, meu Deus, vocês têm muita coisa a perder. E vimos isso outro dia quando, sabe, os Houthis retaliaram atacando bases aéreas na Arábia Saudita e depois continuaram bloqueando navios sauditas. Na verdade, eles não bloquearam Bab al-Mandab, eles estavam mirando navios sauditas que transportavam petróleo ou que iriam transportar petróleo. Então os sauditas disseram, vamos dar uma lição neles. E decidiram, vamos bombardear o porto de Hodeida. Bem, os Houthis não perderam tempo. Eles lançaram mísseis contra essa refinaria petroquímica no canto sudoeste da Arábia Saudita, perto da fronteira com o Iêmen. Chama-se Jizan. É a refinaria mais moderna do mundo em sua categoria. A Saudi Aramco mandou construí-la. Nossa, era de última geração. Mas 2 dias depois ela ainda está pegando fogo. E as estimativas são de que vai levar pelo menos 4 meses para voltar a operar. Então o que os Houthis mostraram foi, sim, vocês podem explodir algumas coisas no nosso porto, mas meu Deus, nós podemos paralisar a economia de vocês. E eles realmente podem. Por enquanto, deixaram em paz os terminais de petróleo de Yanbu, os terminais norte e sul. Então, do ponto de vista saudita, eles estão presos numa situação muito parecida com a dos Estados Unidos em relação ao Irã. Os sauditas estão presos na situação do Iêmen, porque na verdade não tem uma via clara de escalada, uma em que possam prevalecer com facilidade. Em vez disso, se tentarem prevalecer militarmente, vão sofrer tanta frustração e tantos danos enormes, potencialmente catastróficos para a economia deles, que não vai valer a pena. Então, se estiverem pensando racionalmente, serão compelidos a buscar um acordo negociado com os Houthis. Eles vão considerar um acordo negociado, mas será mais nos termos dos Houthis, ou seja, que esse bloqueio e essa hostilidade vindos dos sauditas vão parar. Então o problema que todos os países do Golfo têm agora é que lhes foi prometida proteção pelos Estados Unidos. Ei, sabe, comprem nossos títulos, comprem nossos títulos, comprem nossos sistemas de armas, comprem nossos mísseis Patriot, comprem nossos THAADs e nós vamos proteger vocês, cara. Ninguém vai tocar em vocês. Eles não vão se atrever, porque nós somos os Estados Unidos. Bom, os acontecimentos, sabe, agora que já se passaram 5 meses desde 28 de fevereiro, mostraram que aquelas promessas dos Estados Unidos eram falsas.
os Estados Unidos não conseguiram protegê-los. Aconteceu justamente o contrário. Os Estados Unidos não só falharam em protegê-los e em fornecer qualquer tipo de escudo de defesa aérea, como estão saindo às pressas, estão recuando, estão deixando aquelas bases porque não conseguem mais permanecer lá. É perigoso demais. Mas preciso dizer que o Iêmen conduziu isso muito bem. Como você disse, eles não só causaram um enorme prejuízo à Arábia Saudita, como também deixaram de fora os alvos mais importantes, mostrando que podem escalar, que podem causar muito mais dano. Acho isso bastante poderoso, porque agora os sauditas foram colocados numa posição muito desconfortável. Ou eles simplesmente têm de aceitar todos os danos e ir embora, ou sabendo que os iemenitas podem destruir ou paralisar a economia deles. Então, é estranho que eles tenham se deixado arrastar para essa guerra. Acabei de ver algumas imagens novas do Lindsey Graham, do começo de março deste ano, em que ele dizia que, bem, sabe, dentro de 3, 4 semanas, algumas cidades iranianas já estariam caindo e os Estados Árabes se envolveriam diretamente nesta guerra. Quer dizer, eles de fato se envolveram nesta guerra, mas também estão sofrendo uma punição enorme por isso. Você pensaria que a arquitetura de segurança, construída em torno da época em que os Estados Unidos eram a única superpotência, bem, isso não pode mais continuar de pé. Fico me perguntando, mas parece uma situação confusa. Estruturas enormes como essas não simplesmente desaparecem de uma noite para o dia sem problemas. Enfim, você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Do you have any final thoughts before we finish off? Sim, então, o processo de negociação está em andamento neste momento. A China está fortemente envolvida nele. O Paquistão e o Catar também estão envolvidos. Os Estados Unidos são quem realmente está agindo nos bastidores, dizendo certo, precisamos sair disso. O Irã está esperando o momento certo. Vai insistir em conseguir o que quer, ou essa guerra vai continuar. Eles estão bastante satisfeitos. Agora há mais alguns navios saindo pelo lado iraniano. Ainda não passa nada pelo canal de Omã, mas, segundo relatos, o Irã teve boas conversas com os omanenses e talvez finalmente tenham chegado a um acordo para que Omã coopere com o Irã. Sim, parece que é nessa direção que as coisas estão indo. Acho que Omã é muito provavelmente o país com mais chances de trabalhar com o Irã, o que até faz sentido, já que os dois compartilham o Estreito de Hormuz. Enfim, Larry, é sempre um prazer. Ei, Glenn, muito obrigado, meu amigo. Esperamos estar com Tom No.